Olá, pessoal, eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui com o meu novo podcast, Ele Pode Tudo. E hoje para mim é um dia muito especial. Eu estou de volta aqui fazendo aquilo que o Senhor me confiou e colocou no meu coração. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que está aqui comigo. Ela é escritora, ela é evangelista e eu vou deixar o restante que ela mesma se apresenta. O nome dela é Janaína Scipione. Seja bem-vinda ao meu podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite. O prazer é todo meu. Um prazer estar aqui, que seja um programa para glorificar o nome de Amém. Deus, como o próprio nome já fala, Ele pode tudo. Muito legal, gostei desse nome. Obrigada. E aqui no nosso podcast, você sempre vai encontrar um testemunho para estar edificando a sua vida, histórias de pessoas reais, Amém. que está na caminhada com Cristo Jesus. Amém. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, encaminha para mais pessoas que, com certeza, essa entrevista de hoje, você vai ver quantas pérolas você vai pegar aqui, né, Janaína? Amém, com certeza. E hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo importante para todo mundo, que é a comunicação. Sim, todo mundo precisa se comunicar muito bem, é muito importante. Sim. Muitos relacionamentos estão sofrendo por causa da comunicação. E a gente precisa acertar esses pontos para que a gente não sofra e não faça as pessoas ao nosso redor sofrer também. É verdade. E, Janaína, eu gostaria de começar te perguntando o que é a comunicação e o porquê que você decidiu a trazer a consciência das pessoas sobre a importância da comunicação. Por que esse assunto e por que você escolheu ele? Você acha que ele é muito importante? Eu acredito que a comunicação é a base para um bom relacionamento, né? Eu dou palestras de relacionamentos, né? Falo sobre isso na internet, na social media e até mesmo eventos, né? Com coaches também. Então, eu percebi que a comunicação quebrada causa divergência nos relacionamentos. Então, eu me aprofundei um pouco nessa área da comunicação, não verbal, Sim. Uma comunicação assertiva, uma comunicação também escrita, né? Vários tipos de comunicação e se você sabe, tem essa consciência de que você precisa melhorar, claro que vai melhorar, não vai piorar. É muito importante. É muito importante, com certeza. Sim, eu vejo assim, algumas pessoas entendem quando se trata do assunto a comunicação, algumas pessoas acham que está relativo a um programa de TV, ou a um podcast, talvez, ou a rádio, a comunicação, mas vai muito além disso, né? Com certeza. A comunicação, na verdade, ela é a maneira como eu me associo com outra pessoa. Né? Então, se eu sei me comunicar, se eu sei falar bem, se eu expresso o que eu estou sentindo da maneira certa, eu vou facilitar o meu relacionamento. Uau! Né? Muito dos problemas de relacionamento é porque as pessoas não sabem comunicar o que elas estão sentindo. E aí, como elas não comunicam da maneira certa, a outra pessoa já recebe aquela informação quebrada, né? 50% pela metade, ou 60%, dependendo do que a pessoa está comunicando. E aí onde os conflitos começam. E quando também não há comunicação, né? Mais conflitos ainda. Então, a comunicação assertiva é muito importante. É base para um relacionamento, é base no trabalho, é base de uma casa, é base para uma família, né? Para mãe, pai, esposo, né? A comunicação é tudo. É muito importante. E eu vejo assim que você é uma mulher de Deus, ela está sempre posicionada, né, na rede social também, trazendo a consciência das pessoas sobre a importância da comunicação. E você que é uma mulher muito usada por Deus, cheia do Espírito Santo, o que você acha que você pode trazer para a gente, né, para nós mulheres e até para quem, né, para os homens também que estão nos assistindo, a importância, tipo, de você ter uma comunicação saudável com a sua esposa ou com o seu marido, né, e com as pessoas que estão mais próximo de você. Por exemplo, o que uma mal comunicação faz? E o que uma comunicação assertiva faz? Isso aí é interessantíssimo, porque aquilo que você alimenta, você vira aquilo que você alimenta, correto? Então, se você está lendo, se você está assistindo alguma coisa, que são maneiras de comunicação, você vai estar aprendendo aquilo e aquilo vai estar sendo o que você logo vai estar
expressando para outras pessoas, né? Então, é muito importante saber o que a pessoa está fazendo no tempo dela livre, o que ela está estudando, o que ela está... Quem é a source aqui nos Estados Unidos, nós usamos essa palavra source, né? De onde vem o que ela estuda. A minha base é bíblica, né? Sim. Eu amo a palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus tem todas as respostas para consertar um relacionamento, para ajudar uma pessoa, para tirar uma pessoa de uma depressão, até se eu pudesse falar assim. Com certeza. Mas quando nós não sabemos comunicar com a outra pessoa, nós deixamos muitas coisas aleatórias, muitas questões, muitas inseguranças. E essas pessoas buscam respostas e seguranças, às vezes, em amigos, em influências externas, né? E essas influências externas, elas não ajudam. Principalmente com a internet hoje, Principalmente, né? Com a internet. A internet é maravilhosa. Eu gosto da internet. Eu estou na internet, como você falou, me posicionada na internet, porque eu entendi, tem tanta porcaria na internet. Muito. Por que que eu não vou na internet falar de Deus? Falar assim. Comecei a comunicar a palavra de Deus, que cura, que salva, que liberta. Amém. Tem pessoas que falam para mim assim, Janaína, eu espero todo dia um vídeo que você coloca pela manhã. E isso me deixa feliz. E muitas vezes você vai levar uma palavra para alguém que está precisando naquele momento, você vai ser resposta de oração naquele momento. Às vezes a pessoa está passando por um momento ou uma situação e aquele vídeo vai falar o coração dela naquele dia. O que eu estou comunicando, de acordo com a palavra de Deus, algo que edifica, algo que constrói, né? Partindo do ponto do que nós estamos nos alimentando, ou vai construir ou vai destruir alguém. É verdade. Quem você de casa está ouvindo? Exatamente. Né? Quem você costuma a dar ouvidos, a ouvir, do que você está se alimentando? Exato. Né? Porque hoje nas mídias sociais são tantos influenciadores, tá tudo tão cheio de tanta informação, de tantas coisas, mas você tem que eliminar e escolher quem você ouve, porque ou você influencia, assim como a Janaína está fazendo, ou você é influenciado por alguém. Verdade. Em qual lugar você está? E se você não sabe quem você é também, né? Porque quando você aprende a comunicar, você aprende descobre quem você é. Sim. Né? Você começa a descobrir o que você gosta, o que você não gosta, o que funciona para você, o que não funciona. Por exemplo, a comunicação agressiva. Alguém que grita, fala muito alto, né? Meu filho tem 3 meninos, meu pequenininho tem 8 anos, vai fazer mês que vem. E ele não suporta se alguém fala um pouquinho mais alto com ele. Então, eu percebi que se eu falar um pouquinho mais alto, não funciona com ele. Uau. Então, você tem esse tipo de comunicação, a comunicação mais agressiva. Tem pessoas que elas não funcionam como uma comunicação mais agressiva. Talvez a pessoa não está gritando, mas ela está falando um pouquinho mais alto. Então, algumas pessoas, elas se fecham. Em vez de abrir um espaço para melhorar um relacionamento que pode estar começando, em desenvolvimento, né? Uma amizade, ou um ambiente de trabalho, ou em uma igreja, num ambiente social, vai prejudicar. Por água abaixo. Por água abaixo. Porque tudo, Janaína, eu vejo assim, tudo na vida, tudo, né? O mundo, ele é cheio de pessoas. Então, tudo na vida você vai precisar se comunicar, né? Com alguma pessoa. Ah, Geisa, eu não tenho um relacionamento, mas você trabalha, talvez no seu trabalho ou na sua igreja, ou se você não tem um relacionamento, né, ali um parceiro, mas você mora com a sua mãe ou com o seu pai. Exato. E às vezes uma comunicação errada, ela traz tantas coisas junto, né? Às vezes traz uma briga, uma confusão. Eu vejo no Brasil muitas pessoas têm aquilo de ficar sem se falarem. Exato. Às vezes porque uma pessoa falou algo que machucou outra. E às vezes as pessoas não sabem se é verdade. Entendeu? E uma vez eu até ouvi que quando você comunica algo para uma pessoa e a pessoa não entende, errado não é a pessoa que não entendeu, é você que não soube comunicar bem. Isso é verdade ou não? O que você me diz? Eu concordo com isso e eu até tenho uma estratégia para isso. Eu incrementei essa estratégia no meu casamento com meu esposo, porque nós tínhamos muito problema na nossa comunicação. No começo do nosso casamento. Esse ano nós fizemos 9 anos, né, 9 anos de casado. Mas nos primeiros 3 anos de casamento foi muito complicado. Ele é americano, eu brasileira, então a nossa comunicação era muito difícil. E também a questão da língua, o inglês e o português. Uau. Então, nós tivemos alguns aconselhamentos que eu acho muito importante. Quando o casal, quando a família não consegue se comunicar, uma terceira parte. Quem é essa terceira parte, Anaína?
um pastor, um líder, alguém que você respeita, um casal, amigo, que você sabe que tem uma vida séria, honesta. Pessoas de Deus. Pessoas de Deus. Não são Aham. qualquer pessoa que você pode trazer para uma mesa, para trazer um aconselhamento para a sua família, para o seu casamento. Sim. E nós tivemos a oportunidade de sermos aconselhados por um casal de pastores da minha igreja, Uau, glória a nossos Deus. pastores, e eles nos deram algumas dicas de como, por exemplo, o que você quer dizer com isso? É uma frase que você pode usar, uma dica para você que está aí assistindo. Aham. Quando Dá uma você dica não pros casais entende, de casa. quando você não entende, o que você quis dizer com isso? Você poderia me explicar melhor? Então a pessoa ela vai expandir naquela frase que ela falou e você talvez está magoado, está triste com uma situação que talvez está debaixo do tapete há um tempão e você não resolveu, que é o que muita gente faz, concorda? E aí você dá uma oportunidade para a pessoa falar o que ela realmente está sentindo, né? E você entendendo perfeitamente, claramente, você não vai ter dúvida ou ficar criando ideias na sua... E ficar calado. E ter a humildade de falar, eu não entendi. Você pode Exato. explicar melhor? Exato. Ou o que você quis dizer com isso? Isso, mas também a pior coisa é a pessoa ficar criando uma ideia. E essas ideias, elas nunca são positivas, Geisa. Uau! Esse é o problema. Então, ideias negativas, elas geram emoções. Essas emoções causam doenças nessas pessoas. Dores musculares, dores no coração, dores nos renais. Isso é real. A psicologia fala disso. E vai guardando mágoa. E vai guardando essa mágoa, e vai segurando. E a pessoa começa a explodir, já não conversa. É a explosão. Quando poderia ter sido evitado, da maneira que eu e meu esposo implementamos o nosso casamento. O que você quer dizer com isso? Você pode me explicar? E isso começou a partir de você a tomar essa atitude, ter essa consciência de que a comunicação de vocês não estava 100% legal, assertiva, e você começou a agir assim, ou ele também juntamente com você? Porque eu vejo também que muitos casais sofrem porque a mulher ela quer transformação, ela procura evoluir, tratar o esposo melhor, mas às vezes o esposo não está no mesmo caminho que ela. O que fazer? O que você acha? Então, o meu esposo, realmente, eu tenho que glorificar o nome de Deus pela vida dele, porque ele é maravilhoso. Os dois evoluíram junto. Nós dois queríamos a mudança. Glória a Deus. E ele muito... Inclusive, no começo, eu ficava calada. Eu é que não queria falar. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E ele me sentava no... E guardava, e amargurada. E ele sentava no sofá e falava, você só vai sair daqui quando a gente conversar. Vamos conversar. E a gente tentava conversar. Aí eu chorava, colocava pra fora. Mas por quê? Porque o meu previous, né, relacionamento, o antigo relacionamento, eu não tinha oportunidade de falar. Então eu aprendi, talvez alguém que está me assistindo, aprendeu na casa com o pai, com a mãe, não teve a oportunidade, não tem a oportunidade de falar. Então, quando você chega em um relacionamento e a pessoa que você está se relacionando quer dar para você a oportunidade de falar, é estranho. Esse era o meu caso. Parece que você está fazendo algo errado, né? Fora do costume do que você estava acostumada a fazer. Ou mimimi, né, também, Sim, né? Fica também. Também. E vem muito também de quando você vem de um lar onde os seus pais, tipo, a sua mãe era calada, aguentava tudo, né? Submissa. Porque, gente, existe uma diferença muito grande da submissão, né? Do que o pessoal por aí mostra, prega e do que realmente é. Exato. Né? Qual o olhar que você tem perante uma mulher submissa e uma mulher que ela tem o direito de falar com o marido, de se expressar, de se comunicar, sem passar a imagem de que ela está batendo de frente? Primeiro de tudo, respeito. Né? O problema, eu acredito que o problema é que muitas mulheres não respeitam os esposos. E aí elas batem de frente, porque elas querem fazer e acontecer mais rápido. Sim. Quando você escuta a palavra submissão, a palavra já está explicando. É submissão. É uma missão que você está submetida a ela. Quando esse versículo fala ali, acho que é 1 Pedro, se eu não me engano, né? Que a mulher seja submissa ao esposo, ele tem Deus como cabeça do homem e o homem como cabeça da mulher. Se o homem está submetido a Deus, é muito fácil para a mulher estar submetida ao homem. Porque Deus vai amar a mulher
Porque o homem vai amar a mulher como Jesus amou a igreja. Então, a missão fica mais fácil, não é pesada. Sim. Porque a missão não é amassar a mulher. A missão é caminhar junto com a mulher. Sobre a mesma missão. Sobre a mesma missão, na mesma visão, em unidade, recebendo a inspiração do céu, e do alto. E os dois crescem e evoluem, né? Exatamente. E fica uma coisa linda. Só que o mundo prega lá fora, principalmente hoje, né? Com o feminismo. Como está distorcido, como está tudo ao contrário do que a Bíblia e a palavra de Deus prega e diz para a gente, né? Do que a gente está estudando, aprendendo, a gente vai evoluindo, mas os padrões do mundo, os padrões lá fora mostram que é totalmente ao contrário. A mulher tem que ganhar o mundo, a mulher tem que ser assim, a mulher não tem que baixar a cabeça. E tá tudo bem se a mulher quer trabalhar, ter um trabalho legal, né? Ser respeitada no mercado de trabalho, mas ela também tem que encontrar o lugar dela perante a palavra de Deus, né? Sim. E ser submissa ao seu marido, sim. Então, eu recomendo vocês, mulheres de casa, estudar um pouquinho o que é a verdadeira submissão, não é verdade? E estudar também o que é como essa palavra eu sempre esqueço que você falou, feminismo. Feminismo. Eu fiz um estudo sobre o feminismo e eu fiquei impactada, né? Ou decepcionada, né? Vamos, melhor dizendo. Porque não tem nada. Muito distorcido. Não há coerência, não há verdade. Claro que tem casos, claro que a mulher não precisa apanhar e nem deve. Não, nem deve. Claro que a mulher pode trabalhar, claro que a mulher pode sair, né, ser gente, ser alguém, né? Sim. Mas essa coisa do feminismo está destruindo muitos lares e muitas mulheres, porque eles pregam e eles demonstram uma falsa liberdade, né, da mulher que tudo pode, eu posso isso, eu posso aquilo, mas você, mulher, que gosta e apoia o feminismo, se for olhar, olhe para dentro de si, faça um autoanálise, um autoexame, se você é 100% feliz. E também a própria percussora do feminismo, né? Ela era uma mulher altamente equivocada nas ideias dela, porque o que ela fazia com mulheres ia totalmente ao contrário do que ela queria passar quando ela estava dando uma entrevista ou falando de direito das mulheres. Na verdade, ela em algumas situações, eu não quero aqui expor assim, mas ela tirava o direito das mulheres, até abusando de mulheres. Então assim, é contraditório. Exatamente. Totalmente contraditório. Então, assim, às vezes nós tomamos causas, né? As mulheres tomam essas causas para elas mesmas, sem nem mesmo entender de onde vem, como começou. E aí elas acham que elas se identificam porque elas veem, né? Uma frase, 2, 3 frases, e aquilo ali se torna a verdade delas. E aí volta para a parte da comunicação. Né? A comunicação também, Geisa, tem muito a ver com estudar, tem muito a ver com você se informar. Evoluir. Né? Falar daquilo que você sabe. Sim, sim. Você já parou para prestar atenção, Janaína, que tem pessoas que você olha, hoje em dia as mulheres estão procurando se encaixar num padrão que a sociedade prega de beleza tão grande, né? E põe boca, e põe cílios, e faz não sei o que no olho, na sobrancelha, tira uma costela, faz isso, faz aquilo. A mulher, a gente olha muitas vezes e parece uma Barbie, mas quando a mulher abre a boca, ela está vazia. Porque as mulheres, parece que a maioria tem preguiça de buscar o conhecimento, evoluir e de procurar entender a sua verdadeira identidade. Por que você não está feliz com o seu cabelo? Por que você não está feliz com o seu corpo? Por que você acha que você é o quê? Que você é inferior àquela outra, a outra é mais bonita que você, mas por quê? Qual é a sua verdadeira identidade? Ela não perde tempo para entender a verdadeira identidade dela e o porquê que ela é desse jeito e o porquê ela foi feita desse jeito. Nós estamos subjugados à social media, na mídia, né? Estamos subjugados à internet, à televisão, a um padrão, né? Perfeito. Que agora, se você parar para pensar, está sendo descaracterizado, porque de uma maneira diferente, né? Essa coisa dos transgêneros, essa coisa, né, da Black Lives Matter, né? Quando você vê uma propaganda, quando você vê até mesmo uma propaganda da Victoria's Secrets, né? Antigamente as modelos, elas eram as magrinhas, agora você encontra vários. Você encontra uma diversidade, né, de ideias, de ideologias, na verdade, é uma agenda, né, Geisa? Se a gente vai para pensar, né? Que está sendo implantada puxada, aos né? poucos, e né? Isso, essa comunicação visual, né? Que a gente pode usar esse termo, essa comunicação visual, ela é uma outra maneira de enxergar é um mercado muito esse forte. mundo que a gente está hoje em dia. Sim. Mas essa coisa da estética, das cirurgias, né? Da insatisfação, é dentro do coração.
Não adianta você consertar do lado de fora, sendo que do lado de dentro está tudo quebrado. Né? E tudo isso envolve um pouco a identidade, né? Que, por exemplo, tem tudo a quando ver, né? tudo a ver, quando a pessoa ela não sabe quem ela é em Cristo, nem para que ela nasceu, o que ela nasceu para fazer, né? Como que o Senhor fez ela, a imagem e semelhança dele, porque ao ponto da pessoa tirar uma costela ou muda algo da forma que o Senhor te fez, é porque tem alguma coisa nela que está vazia, que não está preenchida e que ela tem que procurar algo para preencher aquilo. E talvez fica procurando preencher com a estética, ou com uma bolsa, ou com um carro, ou com iPhone, ou com coisas materiais, e na verdade esse vazio ele nunca vai ser preenchido. Ele só vai ser preenchido quando você entender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque é somente Ele que preenche. É como um quebra-cabeça, né? Você pode consertar ou montar ou tentar colocar algumas Peça peças. errada, não vai encaixar. Não tem como, né? Não tem Não como. tem como. Essa coisa de nós nos enchermos no exterior, mudar o exterior e tentar ser alguém, né? Ou até mesmo essa coisa dessa corrida, né? Por esse empoderamento, né? Que a gente vê hoje. Tem tudo a ver com essa alma vazia, tem tudo a ver com essa dor, com essa criança, né? Que as pessoas, Interior. né? Interior, agora tem essa criança interior que todo mundo fala dela, vamos falar dela também. Não é verdade? Vamos falar dela também, né? Tem que curar essa criança interior. Tem que curar essa criança interior, entendeu? Sim. Mas na verdade não é nem essa questão. Claro que é lógico, se todos nós tivemos infância e os maiores traumas na maioria das vezes, são na nossa parte de criança ou adolescência. Muito. Né? Então, claro que vem muito dessa parte, desse tempo, né? De crescimento e tudo, quando uma criança ainda não sabe quem ela é. E essa influência externa, e essa influência visual, e essa influência verbal, agressiva, traz para essa criança essa insegurança. Ela não tem segurança, o que ela vai começar a querer fazer? Ela vai querer ser mais bonita. Se eu for mais bonita, se eu tiver o cabelo liso, se eu tiver se eu olho... mudar isso, mudar se aquilo. Se eu fizer aquilo. E ela fica nessa corrida por essa aceitação. Né? Uma corrida por uma aceitação. E não tem fim. Quando, na verdade, a única coisa que ela precisa era aceitar a Jesus como Salvador. Jesus, amém. Glória a Deus. Ainda bem que eu aceitei Ele como Senhor da minha vida. E você de casa, se você ainda não aceitou, você também precisa aceitar, hein? Se você está gostando desse bate-papo, deixa o seu like aqui. Curte, comenta, compartilha, faz né? Segue, né? Também a Janaína, a gente vai deixar o Instagram dela aqui. Depois, no final, você pode estar falando do seu Instagram. Ela sempre está lá fazendo live, fazendo conteúdos, trazendo vídeo, uma palavra diária, né? Que fala o seu coração. E assim, Janaína, falando sobre a comunicação, eu aceitei Jesus, eu estou na caminhada não tem muito tempo, tem 2 anos. Eu sou nova, ainda um bebê na fé. Mas eu venho de um passado muito difícil também, com muitos traumas, muitos bloqueios, né? Uma infância assim bem conturbada, familiar e tudo mais. E isso tudo implantou em mim uma comunicação totalmente errada. Então, eu entendo muito sobre o que você fala, o que você está falando. É tanto que eu tinha uma comunicação meio agressiva, né? Acho que nos meus relacionamentos anteriores, parecia que eu era o homem da casa. Eu queria falar mais alto, eu queria gritar, eu queria brigar. Quando eu ia falar com meus filhos, eu queria impor. Parece que quanto mais você fala alto, mais as pessoas vão te respeitar. Sendo que isso não é uma verdade, né? Eu vou deixar que você explique melhor sobre isso. E, assim, tudo mudou a partir do momento que eu coloquei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? Coloquei Ele como prioridade na minha vida. Eu tomei uma decisão de servir a Deus, de me batizar, né? E estar procurando estudar, o que a gente falou aqui que é super importante, evoluir e viver essa transformação, né? Do que é uma coisa parecida com o mundo lá fora para uma feminilidade. Então, eu tive que viver uma fase de desconstrução, aprender tudo novo, inclusive a minha comunicação. Hoje eu tenho uma filha adolescente de 3 anos e a minha comunicação com ela mudou assim 90%. 13 anos? 13 anos. Eu não vou dizer que mudou 100%, porque a gente sempre tem que estar melhorando todos os dias um pouco mais, né? A gente não é perfeito. Perfeito é só Deus que está no céu. Então, assim... E a minha vida era conturbada, né? Tinha muitas brigas na minha casa, relacionamento. Meus filhos muitas vezes não queriam me ouvir. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre filhos. E o quanto eu sofria com isso, porque eu achava que eu estava me expressando, achava que eu estava me impondo, né? Hoje todo mundo fica falando general, sei isso, sei aquilo. Eu acho que eu era um general. E acontecia que não dava em nada. Eu só me desgastava e não chegava em lugar nenhum.
Né? Então, o quanto a comunicação, ela é importante. E como eu te falei, tem pessoas que vêm de um passado difícil, isso está ali, né, impregnado. Como mudar? Eu acredito que a primeira coisa é admitir que você, a pessoa, né, precisa ser curada, ser tratada, né? Uma terapia, um aconselhamento, primeira coisa. Uma alguém que possa, né, falar, te ajudar a falar, olha, isso aqui é assim, isso é aqui, porque às vezes quem está dentro não consegue enxergar. Né? Você acha que você está fazendo tudo certo, você imagina que essa é a maneira que deve ser feita, talvez você aprendeu dessa forma e é assim que você sabe fazer. Mas como você mesma disse, nós estamos em constante movimento, crescendo, mudando e aprendendo. E tem alguém que falou, que eu não sei quem é, que quem não está aprendendo está morrendo. E eu acredito nisso. Verdade. Né? Então, primeira coisa, eu acredito que é reconhecer. Né? Depois, pedir perdão. Eu acho isso muito importante. Eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa que gritava muito. Não parece. Thank you. Não parece. Mas eu era. E com os meus filhos, né? Mas graças a Deus, muito cedo na educação deles, eu transformei isso. Uau. E eu acredito, Geisa, e eu tenho experimentado, quando a palavra fala que o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas. Amém, eu creio. Eu tenho vivido isso, sabe? E eu acredito que era o Espírito de Deus me ensinando. E meus filhos falavam assim, mãe, você não escuta a gente. Você não ouve a gente falar. Uau. Mãe, você presta atenção em todo mundo, mas você não presta atenção em nós. Então, eu tive que reconhecer quem eu era. Foi um choque. Isso, imagina, olha pra mim, eu sou perfeita. Né? É bem assim. Então, eu tive que reconhecer e eu tive que começar a mudar. Eu tive que colocar prioridades. Eu tive que investir tempo em mim, né? Em oração, em libertação, em palavra. Autoconhecimento. Pessoas que... Janaína, realmente, você precisa. Meu esposo, que me ajuda demais. Uau. É assim, meu maior fã, né? Que me fala, ó, tá errado, tá certo, tá errado. Aí para você ver um bom relacionamento, o amor de verdade, ele corrige também. É isso aí, mas a palavra diz assim, né? Quem ama corrige, né? O amor de Deus é a correção dele. Enquanto ele está nos corrigindo, é o amor dele na nossa vida, né? Então, assim, ter alguém que fala a verdade para você... Eu não tô falando de pessoas que são sarcásticas, comunicam, né? Rindo, e não tem algo para passar para você. Eu tô falando de pessoas que estão jogando no seu time, que querem o seu melhor, que amam você. Tem uma grande diferença, não é verdade? E tem pessoas também, Janaína, que tipo assim, pensa assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, a minha vida toda eu vivia assim, não vale a pena mudar. Ou não tem mais como mudar porque eu já estou acostumada, já virou tipo um vício inconscientemente, entendeu? Eu não consigo ser diferente, eu não consigo ter paciência. Já ouviu? Tem pessoas que falam isso? Sim, tem várias pessoas, né? Eu dou mentoria para mulheres, né? E assim, você transformar, né? Essa chave, né? Isso a neurociência explica, né? Seria se chama neuroplastia, né? É um pensamento que já está... Uma maneira de algo ser feito no seu cérebro. Você já sabe fazer aquilo daquela maneira. Então, o seu cérebro, ele sempre vai entrar por esse mesmo caminho. Por quê? Porque ele vai pelo caminho mais fácil. Então, até você começar a aprender algo novo, uma outra maneira de responder, um tom mais baixo, um vocabulário mais claro ou um vocabulário mais amável, é um exercício. É a mesma coisa de você ir para academia. Até o seu cérebro começar a entender, ok, então ele está querendo pegar um outro caminho. O cérebro sempre vai fazer aquilo que ele está acostumado. Então, se alguém quer mudar, ele tem que se esforçar. Tem que se esforçar e tem que querer. E eu sei que é possível porque Deus fez na minha vida. Na minha também. Então vai fazer na sua também. Amém. Se você crê, já digita amém nos comentários. Fala amém. Amém, né? Então, isso é muito importante. E eu vejo também, Janaína, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de ouvir e de falar. Porque tem pessoas que gostam de falar. Eu sou faladeira, eu sou comunicativa demais. Eu também. Então, assim, eu chegava numa casa, eu falo com um, falo com outro, quero conversar, quero expor. E às vezes, por muito tempo na minha vida, eu falei até demais coisas que eu não devia para as pessoas que não devia. E você aí de casa, já falou alguma vez alguma coisa a mais para quem não devia, talvez um segredo ou um sonho, e depois você se arrependeu? Me conta que eu quero saber, hein? Pois é. Então, assim, muitas vezes eu falava até o que não devia falar, portanto, porque você vai no embalo, no fluxo ali. E aí, hoje, quando eu chego numa reunião de mulheres, ou num lugar, ou num local,
eu estou me policiando para ouvir mais e falar menos? Porque até a palavra de Deus fala, né? Fala um pouco sobre isso, que sábio é aquele que... É melhor falar, ouvir do que falar, do que né? falar. Eu acredito que essa coisa de falar demais é uma carência, vem de uma carência. Uau! Tudo relacionado ao passado, igual eu te falei, de E eu física. só posso falar isso porque eu Aham. sentia isso. Eu Uau! era essa pessoa Uhum. também, Eu também. né? Então, hoje, inclusive, é engraçado. Hoje, quando eu falo, né, com pessoas no telefone, às vezes as pessoas, né, nos aconselhamentos e tudo, nas mentorias, aí a pessoa, você tá aí? Porque você tá caladinha. Vai Eu achar que falei, você eu tô dormiu. ouvindo tudo, tô aqui escutando, porque é tão. É uma coisa que eu faço muito focada. Escutar a pessoa verdadeiramente, né? Tem uma diferença, Geisa, E hoje o de mundo não tem pessoa. mais paciência Ninguém para quer ouvir, ouvir. ninguém quer Ninguém ouvir. quer ouvir. Todo mundo quer falar e Todo mundo é ninguém quer professor, todo ouvir. mundo é mestre, Todo mundo quer ensinar todo mundo quer algo. ensinar algo. Hoje a gente vive num mundo que muitas pessoas tudo quer ensinar, quer vender um curso, um É, infoproduto, uma mentoria, uma palestra, querendo ensinar aquilo que você nem viveu, que você nem passou. Entendeu? É exatamente. querendo fazer algo para vender, um método. É muita gente querendo ensinar como ficar milionário, sendo que você não é milionário. É, Sendo que a pessoa vai ficar milionário ensinando as pessoas a ficarem, sendo que é uma mentira. E aí, se é verdade ou não? Você está sendo coerente com isso ou não? é verdade. Então, as pessoas querem muito fazer, vender e não querem ouvir. Talvez a pessoa que está comprando algo para melhorar de vida, muitas vezes, se ela faz uma mentoria e ela vai ouvir alguém que de verdade quer ajudar ela vai transformar a vida dela. E não é um método. Não, porque, primeiro de tudo, você é única. Você não é um número. Não existe. Por exemplo, a minha mentoria, eu faço 4 grupos por ano, 12 mulheres em cada grupo. Uau. Apenas 12 mulheres. Porque você tem que conhecer de perto, certo? É totalmente diferente. Eu não tenho condição, na minha cabeça, como que eu vou comunicar com 300 pessoas ao mesmo tempo? E o mesmo método Como- para todos. E como que eu vou me relacionar com essas pessoas? Com 300 pessoas? Não tenho como. Se eu não tivesse filho, esposo, igreja, ministério, evangelismo, eu não ia conseguir, imagine, entendeu? Não Não tem tem como. Então, o que a gente vê é uma máquina, né, que ela gira e ela roda, e quanto mais rápido ela roda e mais rápido ela gira, melhor para quem está fazendo esse dinheiro. Você está entendendo? E O que eu quis eu, dizer? quando eu recebi essa direção de Deus há 3 anos atrás de fazer essa mentoria, o Senhor falou comigo, foi algo que Ele falou comigo, confirmou, foi algo que Ele falou, eu quero, já tinha primeiro me deu o nome, eu nem sabia. Uau, que coisa E eu linda. guardei esse nome de maio até setembro, sem saber o que era. Quando Conta um pouco pra gente sobre a sua mentoria. A minha mentoria é uma mentoria para mulheres, é uma mentoria não apenas espiritual, né? É uma mentoria onde eu trato a mulher nas 3 áreas, né? Corpo, alma e espírito, né? Por exemplo, pessoas que não conseguiam trabalho, conseguem trabalho. Por quê? Porque não sabem se apresentar, Porque tem que alinhar não os sabem 3. conversar, não sabem comunicar, não têm autoestima, né? A mentoria trabalha a autoestima da mulher, que é um perigo também se você só focar na autoestima e não focar na identidade, de Tem que saber quem alinhar. ela é. Porque as pessoas muito altivas acabam passando uma imagem equivocada para outras pessoas, comunicam, né? Então uma coisa completa, Uau. né? Totalmente baseada na palavra de Deus, com princípios na palavra, Sim. né? Eu já faço há 3 anos, eu nem perdi as contas de quantas mulheres já passaram Você faz online ou presencial? online. Sim. E é muito, muito, assim, é galardoador. Você vê uma pessoa que trabalhava em um lugar por 7 anos, que nunca tinha tido uma promoção, porque não tinha confidência para pedir um aumento. Uau, E hoje que essa coisa mulher, linda. e hoje essa mulher é gerente de um banco e trabalha de casa, porque tomou coragem e pediu Gente, uma que coisa promoção. linda, são os seus E frutos. vários testemunhos como esse, né? Sim. E pessoas também que casaram, pessoas que não sabiam o seu ministério, pessoas que não tinham bons relacionamentos com seus filhos. Para mim, Isso não tem preço. não tem preço. Isso não tem preço. Não, Não é tem sobre preço. quantidade, sim Não, sobre qualidade. não. É quantas vidas você está gerando transformação, né? Através do seu trabalho.
através de tudo que você faz. E com certeza o Senhor se alegra nisso, né? Porque além de você estar fazendo a mentoria, estar edificando a vida dessas mulheres, você está levando a palavra de Deus para elas também. Amém. Né? E é uma verdade, né, Geisa? Você falou de uma mentira. Você falou de alguém que está ensinando alguém a ser milionário quando essa pessoa não é Ainda não é. milionária. Eu falo de relacionamentos na minha mentoria. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu esposo. Eu tenho um ótimo relacionamento com os meus filhos, com os meus amigos. Eu sou uma pessoa disponível. Eu sou uma pessoa que você vai ligar, você vai me encontrar. A gente conversou sobre isso. Sim. Então, essa coisa de falar e ser realmente o que fala tá Coerente. muito raro. Muito raso e raro. Raro. Coerente. As pessoas, elas querem consertar a vida do próximo quando as vidas delas não estão consertadas. É isso mesmo. Sabe? As pessoas, elas querem falar como consertar o seu casamento quando elas não estão casadas. Quando elas estão divorciando. E tudo bem, tem casos e mais casos. Sim. Mas eu acredito que, do jeito que a palavra fala, há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de falar e há tempo de calar. Aleluia. Você pode esperar. Quantas vezes eu tive que cancelar a minha mentoria por um período? Por quê? Porque eu não estava bem emocionalmente. Eu também fiz isso. Inclusive, esse podcast está voltando hoje, né? Um nome novo, casa nova, tudo Amém. novo. Glória a Deus. E o Senhor tocou no meu coração para convidar a Janaína. Ela é uma pessoa muito especial. Eu já agradeci ela, mas eu quero agradecer aqui agora publicamente. Janaína, muito obrigada. Que o Senhor possa lhe retribuir tudo aquilo que não está no meu alcance fazer. Amém. E isso só mostrou para mim o quanto você é uma mulher de Deus, uma mulher usada por Deus, que eu creio que esse dia aqui, né, para estar retornando com o podcast, que é um projeto que o Senhor colocou no meu coração, Amém. eu creio que esse dia já estava na agenda do céu. Com certeza. Então, com certeza, o seu nome estava lá também. Com certeza. Né? E o Senhor vai honrar a sua vida. E essa mensagem, eu creio que vai alcançar muitas pessoas que estão nos assistindo, vai edificar muitos lares. Amém. E as pessoas vão parar para refletir, né, sobre a sua comunicação. Se você anda tendo uma boa comunicação, né, com o seu trabalho, com a sua família, com seus filhos. E, enfim, eu gostaria agora que você falasse um pouco da importância de uma boa comunicação com os filhos, principalmente adolescente, porque a minha é adolescente, então eu quero aprender contigo. Porque hoje a gente tem a geração do quarto, né? Os filhos não têm muito mais esse diálogo, assim, com os pais, né? Sim. Então, eu vivo ali implantando na minha filha, sempre trazendo ela mais para perto. E como eu te falei, já melhorou 90% para honra e glória do Senhor. E vai melhorar 100% em nome de Jesus. Amém, amém. Então, o que você tem para falar para os pais que estão nos assistindo? Estratégias. Você precisa ter estratégia. Coisas novas. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Meu filho, 17 anos, 17, 16 anos, estava no quarto, celular na mão. Eu virei para ele e falei, vamos pintar, vamos lá para fora. Não quero. Vai pintar. Fomos lá para fora, pegamos uma arte, né? Como é que fala? Canvas, como é que fala aqui? Telas, né? E as pinturas. Ele começou a fazer a pintura dele, eu comecei a fazer a minha pintura. E ali a gente o quê? Conectou. Começamos a conversar através da pintura. Uau. Então, é uma ideia, algo que você pode fazer. Talvez numa pintura, você pode ter uma máquina fotográfica na sua casa. Vamos num parque, a gente vai tirar foto hoje. E depois a gente vai revelar essas fotos. E a gente vai falar o que a gente viu. Coisas diferentes, algo que é interessante. Tirar um pouco da tela, porque hoje... E coisas que você nunca fez para que você alcance um resultado diferente. E tudo tem a ver com o quê? Com ir mais fundo no filho. Acessar o coração do filho. É sobre isso, Geisa. Falar a linguagem deles. Falar ali, né? o código do seu filho. Exatamente, é sobre isso. Acessar o coração dele. Então, eu descobri que a linguagem de amor do meu filho era tempo de qualidade. Uau! Então, daqui a pouco eu quero que você fale um pouquinho também sobre isso. Então, sempre que eu quero demonstrar o meu amor por ele, eu tô com ele, dando tempo para ele, parando tudo, que é muito importante. O seu filho precisa entender que ele é prioridade. E muitas vezes hoje as crianças, os jovens falam com os pais estão mais no celular do que os filhos. Exato. E não prestam atenção, não olham olho no olho. Isso. Não sentam mais à mesa. Isso. Então, às vezes, o filho está se perdendo ou está no celular vendo coisas que você não sabe nem o que é, e depois você vai chorar e se perguntar por quê. E aí, como que a gente exige de um jovem algo se a gente não dá para ele? É um princípio. É um princípio. Eu não posso querer receber algo
que eu mesmo não estou entregando. E os jovens e os filhos, Janaína, eles olham mais o que os pais estão fazendo do que o que os pais estão falando. Com certeza. Total, a minha A filha, eu vejo atitude, isso. nós somos a carta que o mundo lê. Isso. A carta que está andando e as pessoas estão lendo, elas estão observando, e elas estão... A palavra vai falar, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Todos estão vendo o que nós estamos fazendo. Principalmente nós cristãos, né? Exatamente. Igual ali fora a gente estava falando que a gente tem que pregar sempre a palavra de Deus. Exato. E se precisa usar as palavras. É isso aí. Então, como que você prega sem usar as palavras? É isso Explica, aí. como? A atitude certa. E um filho que vê a mãe orando, que vê a mãe se dedicando, que vê a mãe cuidando do pai, o que ele vai ser? Ele vai orar, ele vai se dedicar, ele vai cuidar da esposa, ou vice-versa. Então, o filho, ele vai fazer, ele vai replicar, tá? Ele replica o que ele aprende dentro da casa dele. Infelizmente, o que os filhos aprendem de bom, eles aprendem em casa. E o que aprende de ruim, também aprende em casa. Não tem como. Eu creio que tudo envolve também um pouco sobre amor e pertencimentos, né? Eles se sentirem amados, pertencentes, porque hoje o mundo está tão agitado, muitos pais vivem na correria, trabalham muito e não tem tempo. Então, talvez esses jovens ou essas crianças, eles se sintam um pouco deixados de lado, e aí onde a mente vazia, né? E a escola agora totalmente, né, prega um padrão ao contrário de tudo aquilo que eu creio que os pais ensinam. Então, eu falo muito isso para minha filha. Eu falo, filha, eu sei que não é fácil para você, eu sei que é difícil, porque nós somos cristãos, a gente prega para você uma verdade, mas você fica uma semana, o dia inteiro na escola. Então, imagina quantas horas, né, por dia. Então, a escola é totalmente o oposto do que aquilo que ela aprende. Sim. Então, imagina para a cabeça de um jovem ou de uma criança, entra em confusão, entra em conflito. Ué, qual que é a verdade? Porque lá fora tudo pode. Sim. Só que os meus pais não. Então, quem está errado? É minoria ou maioria? É. Então, você Mas tem que aí ser muito forte, né? Mas aí é onde entra essa, né, essa mão, né? Essa mão. Eu sempre falo que, por exemplo, a casa é como uma empresa, né? Ela tem um CEO, ela tem um vice-presidente e ela tem os acionistas. Quem são quem? Me explica. O CEO é o pai, marido, o marido. certo. O vice é a mãe. E os acionistas, os que filhos. são sócios minoritários, que não dão muito pitaco, que escuta. E obedece. E obedece. São os filhos. Os filhos. As decisões que os pais, que têm autoridade sobre eles. Sim. Não é verdade? Mas essa autoridade, ela é conquistada com respeito. Com respeito. Com amor, com tempo de qualidade. Voltando a essa coisa da comunicação, os meus filhos me ligam o dia inteiro. Uau, que coisa linda. Um Isso tem é raro 21 hoje em anos de dia. idade, o outro tem 19. Um mora com um amigo e a minha namorada no Deerfield Beach, e o outro mora na casa do pai. E eu fico atendendo a ligação deles o dia inteiro. Uau. O meu esposo fala assim, esses meninos ficam atrás de ti o dia todo. Eu falei, graças a Deus. Sim, que eles ficam atrás de mim o dia inteiro. Porque tem pais que... tem filhos que querem falar com qualquer pessoa lá fora, menos com os Não, pais. todos os problemas, é isso que eu falo. Se você não está resolvendo o problema da sua casa, você não tem business resolver problema de ninguém. Todos os problemas que os meus filhos têm, todas as dificuldades que eles têm, eles ligam para mim. Uau, que eles coisa conversam linda. comigo. E Eu eles vi a falam foto. todas as situações dele. Pode ser a situação mais feia que for. Eu acredito que a palavra fala, ensina o teu filho no caminho do Senhor enquanto ele é jovem, que mesmo que ele for grande, ele não vai se desviar. Amém, eu Uma hora creio. Deus coloca um anzol e traz de volta. E traz de volta. Se eu fosse falar hoje assim, Jane, você está satisfeita 100% com a vida espiritual dos seus filhos? Não. Eles têm que crescer muito, eles têm que melhorar muito. Mas eu amo os meus filhos. Eles sabem os meus standards, né? O que eu creio, o que eu acredito. Os seus princípios, os meus valores. princípios e os meus valores. E eles me respeitam. Isso é muito importante. E eles têm, assim... Meu filho, de 21 anos, chegou na minha garagem. Um dia eu estava pintando. Ele falou assim para mim... Mãe, por um acaso você já falou palavrão alguma vez? E eu falei... Como assim? Sim, meu filho, eu falava palavrão. E ele falou assim, mãe, eu nunca ouvi você falar palavrão. Uau, que E coisa aquilo linda. para mim, Geisa, foi assim, o selo de Deus falando para mim, você fez algo certo. Aleluia. Você fez algo certo. Então, assim,
E o meu filho falou, mãe, eu morri de medo de falar palavrão na sua frente, porque ele, né, falava na frente dos amigos, só que esses jovens, eles querem aparecer, né? Mas na minha frente, na frente do pai, na minha frente, não. Então, ele veio viu... aquele sentimento, assim, em você, eu acertei. Eu acertei. E eu falo para todo mundo, eu não tenho arrogância de dizer que eu fiz tudo perfeito, de maneira alguma. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tantas coisas diferentes. Mas eu quero dizer para você, eu sou, assim, uma pessoa muito feliz com o que Deus me deu. Amém. Eu sei que hoje em dia não tem muita gente falando isso. Mas eu sou muito satisfeita com o que Deus fez na minha vida, com a vida dos meus filhos, com o que Deus está fazendo, com as transformações, com as mudanças, com o que eu tive que aprender, com as dores que eu tive que ressignificar, porque eu também vim de uma infância onde eu não fui amada, acolhida da maneira que uma pessoa, uma menina principalmente, deveria ser para se sentir segura. Um lar saudável. E saber se comunicar, e saber expressar os seus sentimentos. Mas mesmo, Geisa, sem saber e sem ter vivido isso na minha casa, eu passei isso para os meus filhos. Você quebrou todas aquelas, né, totalmente. Aquele padrão. Eu eduquei os meus filhos falando para eles algo, o quanto eles são importantes para mim. Que lindo, por isso que eles têm tanto amor e tanto respeito por você. Janaína, eu gostaria de fazer mais uma pauta com você, daqui a pouquinho a gente vai encaminhar para finalizar. Eu gostaria que você me falasse um pouco, né, sobre o seu conhecimento, todos nós de casa já vimos que ela tem muito conhecimento, né? Eu estou aqui aprendendo também com vocês. Eu gostaria que você falasse sobre as 5 linguagens do amor. O que é essas 5 linguagens do amor que o pessoal tanto fala? Explica um pouco pra gente. Então, As 5 Linguagens de Amor é um livro, né? Foi um estudo que um psicólogo chamado... E ele também é pastor, o nome dele é Gary Chapman, né? Ele fez de aconselhamentos. Isso aconteceu com os aconselhamentos que ele fazia casais, né? Ele e a esposa aconselham casais. Eu acredito que eles fazem até hoje, inclusive. E ele escreveu um livro falando das 5 linguagens de amor. E esse livro salvou o meu casamento. Sério? Salvou o meu casamento. Eu dei esse livro pro meu esposo, que na época era namorado, e ele guardou esse livro em uma gaveta. Não leu? Nunca leu. Depois de 10 anos, 5 de namoro, mas depois de 5 anos casado, ele leu o livro. E ele disse para mim assim, 10 anos, 7 anos mais ou menos, ele falou assim, Jana, se eu tivesse lido esse livro antes, eu teria evitado muitos problemas no nosso casamento. Uau! Ele falou... Eu vi que meu esposo trabalhava viajando, ele viajava e ele voltava diferente. E ele começou a me abraçar mais. Porque essa é a minha linguagem de amor, que é toque, né? E ele começou a falar que eu estava bonita. Ele sempre falava, mas quando a gente saía, não assim no dia a dia. E eu gosto de toque e palavra de afirmação, né? É toque, linguagem, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes e... Qual é o outro? Toque, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente. Não tô lembrando outro, eu vou lembrar já já. Eu também esqueci, eu sei. Tem mais um. Tá aqui nesse livro, livro. E aí ele voltou assim, diferente. Aí ele falou, né, eu tenho que confessar. Eu li o livro, As 5 Linguagens do Amor. E é por isso que eu tô assim. Eu entendi que se eu tivesse feito isso... Desculpa. E atos de serviço. O de atos de serviço é a linguagem de amor dele. Gente, totalmente o oposto, Totalmente oposto. Então, eu me sentia amada e me sinto amada quando ele me abraça, quando ele me beija, quando ele fala que eu tô bonita. Esse é o meu código de amor. Sim. O meu código de comunicação, quando eu preciso, né, estar mais segura como mulher, né? E o dele era atos de serviço. Tinha que limpar a casa, passar o vecchio, lavar os banheiros. Então, muitos casais, Janaína, erram e vem os problemas, a confusão no relacionamento, porque um não entende a linguagem de amor do outro. O que é a linguagem do amor? É aquilo que faz o outro feliz. É isso aí. Então, se a linguagem do amor do seu esposo
de repente, é tempo de qualidade, mas ele chega todo dia, você está elogiando ele. Ai, amor, você está lindo. Ai, amor, olha, você trabalha, você sustenta a casa. Que orgulho de você. Isso não está fazendo ele feliz. Não mesmo. Porque a linguagem do amor dele é tempo de qualidade. De repente, se você faz um café simples, uma mesa posta, ou sai num lugar para ir caminhar na praia com ele, ele vai amar. Então, é muito importante você perder tempo para investir tempo, na verdade, para descobrir qual a linguagem do amor das pessoas que convivem com você. E não é difícil, é só observar. Né? É a questão do ouvir, né? A questão de parar para escutar a pessoa, ouvir a pessoa, ver como que a pessoa, né? A linguagem corporal dela quando você faz certas coisas. E foi muito fácil para mim identificar qual era a linguagem de amor dele e ele, né? A minha, né? Quando você ama alguém, você dedica o seu tempo. Essa é a verdade, não é? Então, assim, aqui não é nenhum merchan para vender esse livro, né? Não, mas é um claro. livro muito importante. Você pode comprar o meu, né, também, né? E hoje nós vamos falar aqui também que tem o livro dela, gente. Não, temos 3. E nesses livros dela, ela fala também sobre a linguagem do amor, se você quiser saber melhor, né? É o Ele Me Ama. Esse livro... Fala um pouco pra gente sobre ele. Esse livro, ele foi lançado na época da pandemia. Sim. Esse livro, eu falo de 6 mulheres da Bíblia, de como elas, né, enfrentaram situações, de como elas puderam, né, sair de uma situação, como elas venceram. Eu falo de Esté, eu falo de Maria, eu falo da mulher de Jezebel também, né? Eu falo E aí são características que quando a pessoa... E esse livro, ele dá a oportunidade para a pessoa se enxergar, né? A pessoa vai escrevendo, ela vai falando, respondendo perguntas. Porque você vai fazendo perguntas e tem linhas para você responder. Exato, ele é uma aplicação pessoal. Uau, e onde que as pessoas podem encontrar ele, Janaína? Todos os meus livros estão disponíveis na Amazon.com. Que legal. Amazon.com. Que legal. E o outro? Fala um pouquinho sobre os outros também. Esse aqui foi o primeiro livro que eu lancei, se chama Ainda Há Tempo. Esse aqui está traduzido para o inglês, né? Já lancei 5 livros com esse, né? Traduzido para o inglês. Sério? Glória a Deus! Esse foi o primeiro livro que eu lancei. Esse livro fala de sonhos, visões e revelações. Né? Esse livro fala do meu resgate. Esse livro fala do meu resgate, como Deus me tirou das trevas, né? Eu trouxe para a luz. E me trouxe para a luz, para o evangelho que cura, salva, Tem liberta. Lugares para pintar. Edifica. E esses são alguns sonhos, tem desenho de alguns sonhos que eu tive, né? Sonhos de revelação, muitas visões. Você flui bem na revelação também. Gente, ela prega, ela é artista, né? Ela tem um ministério, ela faz muitas coisas. Ó, é escritora, muitas coisas. Quando ela se apresentou, ela falou só um pouquinho, mas aqui tem muitas pérolas guardadas, né? Esse aqui é o devocional. É um devocional para a mulher e para o casamento. Esse livro, ele... tem orações específicas. Para o relacionamento? Para o relacionamento. Se as mulheres de casa soubessem a importância de orar pelo relacionamento e pelo seu esposo. E esse livro, eu tenho testemunhos desse livro que se eu contar para vocês. Por exemplo, eu abri aqui nessa página, que é a página 57, está falando fuga. Meu Deus! Entendeu, né? Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Jesus! Então, aqui eu tenho uma oração modelo. Claro que você pode falar assim, poxa, mas eu vou ficar repetindo essa oração. Não, você não vai ficar repetindo. É uma oração modelo, né? Às vezes as pessoas elas não sabem orar de uma maneira que elas estão abençoando alguém. Elas sabem, às vezes as pessoas só oram de uma maneira muito emocional. E essas orações, elas são tiradas da palavra de Deus. Uau. Eu peguei os versículos bíblicos e eu ia fazendo. Por exemplo, eu falo, Pai, não me deixe desanimar, desistir, fugir. Tranquiliza o meu coração diante de Ti. Me ajude a ter coragem de enfrentar todas as dificuldades que têm me tirado a minha paz. Amém. Aleluia. Então, assim, isso aqui são versículos bíblicos. E então, você vai estar lendo a palavra de Deus. Amém. E aí vai falar um pouco sobre o que acontece com pessoas que fogem, que desistem, como que elas se sentem quando elas estão totalmente agindo no seu chamado. Porque uma pessoa, ela só é feliz verdadeiramente quando ela está exatamente no propósito que ela nasceu para estar.
Amém? Amém. Glória a Deus. Também está na Amazon.com. Estou aqui emocionada, porque é incrível como Deus fala com a gente, né? E usa as pessoas para falar com a gente. Porque antes do podcast começar, nós estávamos no bate-papo aqui, pessoal, falando de sonhos, de visões, de revelações. E realmente eu estava comentando com ela um pouco quando a gente tenta fugir do nosso chamado e daquilo que o Senhor confiou no nosso coração. E ela abriu o livro dela ali numa página aleatória e está falando de fuga, de fugir. Né? Então, às vezes, em poucas palavras, Deus fala, Deus confirma, e é igual você falou, né? Não tem satisfação maior do que a gente estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É verdade. Né? E eu creio que a gente vai continuar na caminhada. Amém. E fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Amém. Janaína, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que crê que pode melhorar a comunicação, né? O que elas podem fazer para elas não desistir. E não achar que eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Sim, os crentes Gabriela. Então, o que você poderia passar nesse final para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acredito que a informação, ela é um poder que a pessoa tem. A palavra vai falar que a sabedoria é o princípio, né, de tudo. Então, você precisa se informar através da palavra. Sim. Descobrir o que Deus quer falar com você. Né? Saber quem você é em Deus, saber a sua identidade. Buscar em livros também, claro, tem livros bons. Meus livros são baseados na Bíblia, testemunhos de pessoas verdadeiras que enfrentaram dificuldades, mas que venceram. Tem muitas pessoas que enfrentaram dificuldades e venceram, né? O princípio da sabedoria né? Tudo na nossa vida. Nós precisamos ter essa sabedoria. Inclusive, eu tenho orado essa oração. Senhor, me dá a sabedoria de Salomão. É uma oração bem poderosa, né? Porque se pede, se você orar e crer e pede, ele dá a todos livremente. Porque se você tiver essa sabedoria, você vai saber falar, você vai saber a hora de calar, você vai entender que vai ter horas que você vai precisar ser cego, surdo e mudo. Porque você vai entender que tem coisas que são mais importantes do que talvez você falar uma palavra que talvez você vai se arrepender. Eu acredito que a gente está num tempo, como nós falamos, que as pessoas falam muito. E a palavra vai dizer que na multidão de palavra está a transgressão. E é o que nós temos visto hoje. Muitas transgressões. Então eu creio que buscar em Deus as respostas, arrancar o egocentrismo, essa coisa do homem, da mulher, do eu, de fortalecer o seu eu, empoderamento, não. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com um relacionamento saudável. Quando você quer um relacionamento saudável, uma família saudável, você acaba dizendo não para você muitas vezes. O evangelho é isso, é negar a si mesmo. A palavra diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aqueles que a perder, vai ganhar. Amém. Então é um pouco controverso. Eu quero falar para você que você não tenha medo. Entregue-se de verdade para o seu relacionamento, para a pessoa que você ama. Não tenha medo de falar que você não sabe. Pergunte para as pessoas que podem responder, né, com verdade, né, com princípios. E comece uma caminhada. Não acho que já não dá mais tempo. Sempre tem tempo. O Senhor, Ele ressignifica o tempo. Ele redime o tempo. Quero profetizar isso na sua vida. Rabaxerabás, que está assistindo esse podcast agora. Eu sinto a presença de Deus. Não poderia deixar de falar isso. O Senhor, Ele redime o tempo. Para você que acha que o tempo já passou, que já acabou. Ainda tem muito tempo para você. Amém? Aleluia. Deus abençoa. Amém, amém. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Toda semana vai ter um podcast aqui no ar, com testemunho, com palavras, conteúdos para estar edificando a sua vida, a vida da sua família. Então, não se esquece, se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha com outras pessoas e vamos edificar o reino de Deus junto. Amém? Um beijo no seu coração. Janaína, muito obrigada. Mais uma vez eu te agradeço. Muito que o Senhor te abençoe e te cubra de bênçãos. Amém. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.